Salve, salve investidores! Vamos analisar mais dados do mercado financeiro. Estou com o fluxo de capital estrangeiro, com os dados da B3, né? A última atualização foi do dia 12 do 2. Eles têm um delay de 2 dias de atraso, então eles divulgam com 2 dias de atraso os dados. Então, o último pregão foi no dia 12 do 2, com 21 milhões de compra por parte dos estrangeiros e 612 milhões na ponta compradora por parte da pessoa física. E reparem, pessoal, que a maior entrada do estrangeiro foi no dia 30, né? 2 bilhões 567 milhões e 27 mil. O saldo do mês de fevereiro é 144 milhões. Então, o gringo até agora tá com saldo aí de 144 milhões. O saldo é positivo. E por enquanto, a maior entrada deles foi no dia 30, né? Dia 30 do 1. E eu marquei aqui no gráfico, vou mostrar para vocês. Pronto, tá aqui no gráfico. Eu destaquei nesse gráfico esse dia, né, o dia 30. A maior entrada deles foi aqui, na região dos 127 mil e 123 mil, né? Entre 123 e 127 mil foi uma compra maciça por parte dos estrangeiros, né? E teve até o rompimento desse candle, né, no último pregão, enfim. Foi fazendo a zona de preço, um range nessa região e agora ele acabou rompendo, né? Segurou em cima da média de 9, enfim. Rompeu a média de 50, interessante, né? Tá interessante o Bovespa e capital estrangeiro nesses últimos dias, nada de venda, né? Eles estão comprando bastante, com exceção no dia 20 que eles venderam 622 milhões, mas depois fizeram suas comprinhas e não venderam, né? Compraram um pouco também, mas também não venderam. Tem um saldo acumulado forte, né? Então nesse dia 30 aqui, mais de 2 bilhões na ponta compradora. E o mercado segurando nessas regiões. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o fundo de investimento que tem sua performance atrelada ao índice Bovespa. É um outro dado interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então aqui nós temos esse fluxo das corretoras estrangeiras num fundo de investimento que tem sua performance atrelada ao Ibovespa. E no mês, eles até agora investiram 765 milhões e 123 mil. A maior entrada foi no pregão de sexta-feira, no dia 14, 348 milhões. No trimestre, entre o quarto trimestre e o primeiro, estão comprados aí 1 bilhão 160 milhões. E nesse quarto trimestre, não, desculpa, nesse primeiro trimestre, início desse primeiro trimestre, o saldo é positivo 646 milhões. E a maior entrada deles foi na sexta-feira, né? Pregão de sexta-feira, 348 milhões em um único dia. Interessante essa performance do estrangeiro em relação aos aportes, né? O mercado em queda nesse período entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre, e eles têm mais de 1 bilhão acumulado nos fundos de investimento que tem sua performance atrelada ao Ibovespa. Se você olhar o gráfico do Ibovespa, né, o quarto trimestre inicia aqui. Então, entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2025, mercado em queda, né, uma queda aí de chegou a cair mais de 10%, né, e o gringo montando suas posições, né? Interessante, muito interessante, pessoal. De olho nos estrangeiros, né? Então, nos últimos 45 dias,
o saldo é positivo, mais de 1 bilhão. E nos últimos 32 dias, né, que é o quarto trimestre, nós temos um saldo aí positivo de 646 milhões. Quarto trimestre, não, desculpa, do primeiro trimestre, né, desse ano. Então, quarto trimestre, eu vou falar o quarto trimestre, estou falando muito do quarto trimestre, vou mostrar aqui para vocês. Então, o quarto trimestre, a posição deles ficou em 514 milhões, também ficou positiva. E ó, o Ibovespa caindo, queda do Ibovespa e compra dos estrangeiros. E aqui no primeiro trimestre até uma performance positiva e eles continuaram comprando e compraram até mais que o trimestre passado, né? Interessante. E o trimestre ainda não terminou e eles já têm um aporte maior do que o trimestre passado. Então essa é a nossa análise de dados, né, em relação à posição dos estrangeiros nos fundos de investimento atrelado ao Ibovespa e também o fluxo oficial com os dados da B3, né, e um pouco de análise técnica também em relação a essa entrada dos estrangeiros, né, nos respectivos trimestres, quarto e no primeiro trimestre de 2025. Bom, então é isso, pessoal. Esse é um pouco dos estrangeiros, né? E a nossa análise desses dados. Termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e fiquem na paz.